nossa aula sobre adjetivo ainda relacionado ao que nós chamamos de classes variáveis, tudo bem? Então, quando se fala, pessoal, em classes variáveis, você lembra logo do termo que eu vou chamar de adjetivo, tá bom? Então, adjetivo é a palavra que vai vir com essa relação, com o objetivo de qualificar o ser, de qualificar o substantivo, tudo bem? Então, tudo que estiver relacionado aí a adjetivo, você lembra logo disso, tá bom? Palavra variável que serve para qualificar o ser, para dar uma qualidade, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de adjetivo. Olha só. No conceito inicial que nós temos aí, pessoal, de adjetivo, como vocês podem notar, olha só o que nós temos, ó. Adjetivo, palavra que exprime a qualidade, tudo bem? O que não é passageiro, ou o estado dos seres, aquilo que é passageiro dos seres, tudo bem? Então, essa é a definição inicial do que nós chamamos aí dos adjetivos. Toda vez que se fala em adjetivo, você já lembra logo desta relação aí. E aí, pessoal, o que mais que nós vamos observar aqui, ó? O que nós temos que observar é o seguinte, é que dentro dos adjetivos nós temos as subclassificações. Então, se eu falo assim, ó, garota bonita, olha só, é uma qualidade que é própria dessa garota. Então, esse termo aqui, ó, ele está qualificando o substantivo garota. Então, se ele qualifica esse substantivo garota, é isso que está dando a nossa qualidade, ó, exprime a qualidade do ser. Então, esse termo aqui, ó, é denominado o adjetivo. Pronto, ó, essa que é a relação do adjetivo. Sempre qualificar o termo anterior e ele sempre vai estar relacionado a um substantivo. Por isso que falo que a classe do substantivo e a classe dos adjetivos, elas andam juntas sempre, certo? Porque nós temos aí essa relação, pessoal, de trazer sempre os significados e aí a relação de qualidade do ser. Daquilo que é passageiro e daquilo que não é passageiro. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o que nós observamos, aquilo que é passageiro do ser. Então, professor, o que passa a ser aquilo que é passageiro do ser? No termo, pessoal, que eu vou levar em consideração aquilo que é passageiro do ser, a relação que se trabalha aqui é que, se eu colocar, por exemplo, Ana está doente. Olha só o que acontece. Nós temos aí um predicativo do sujeito. Ou seja, na classe gramatical, pessoal, isso aqui passa a ser um ADJ. O que é um ADJ? É o nosso adjetivo, que ainda assim ele está qualificando a palavra Ana aqui, que é um substantivo próprio. E aí, o que nós podemos observar disso, pessoal? Podemos observar que ainda assim nós temos uma qualidade do ser, mas essa qualidade está indicando o estado do ser. Então, se indica aí o estado do ser, nós temos aí também o adjetivo. Dentro dos adjetivos, nós temos as subclassificações, o que nós chamamos de adjetivos pátrios ou de adjetivos gentílicos. O que são os adjetivos pátrios, pessoal? É aqueles que levam em consideração a nacionalidade da pessoa, tá? Eles levam em consideração o estado, o país, a origem do ser, que eles também são conhecidos como os adjetivos gentílicos. Então, todas as vezes que falar em adjetivos pátrios, nós temos que lembrar aí que também recebe essa nomenclatura de adjetivos gentílicos. Então, tá aqui, qualificação do ser que leva em conta o local de sua origem, pessoal, de onde o ser veio, tudo bem? Então tá aqui, ó, local de origem com seus respectivos adjetivos pátrios. Quem nasce no Amazonas é amazonense, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aí uma relação já dos adjetivos pátrios acontecendo aqui, ó. Quem nasce em Manaus, o termo mais culto de se falar é manauense, mas a forma manauara também já é aceita, mas de forma padrão da língua portuguesa, nós temos aí como correto mesmo manauense. Quem nasce no Pará é paraense.
Quem nasce em Belém do Pará é belenense. Por que eu tenho que falar que é Belém do Pará? Porque existe o Belém da Jordânia, da terra de Jesus Cristo. Quem nasce em Belém da terra de Jesus Cristo é chamado de belemita, tá bom? Aqui, ó. Então você tem que observar muito isso na prova. Geralmente quando a prova traz pra gente o significado, ela quer saber se é o Belém do Pará. Se for o Belém do Pará, é o belenense, com esse sufixo ense. Se for o Belém de Jerusalém, como você pode perceber aqui, ó, é relacionado ao belemita, tá bom? Belemita porque é relacionado aí a Jordânia, tá bom? Região lá da terra de Jesus Cristo, como você pode observar. Quem nasce em Roraima ou Roraima, tanto faz, as duas pronúncias estão corretas, é o roraimense, tá bom? Então quem nasce em Roraima é o roraimense. Quem nasce em Boa Vista é o boavistense. Quem nasce em Rondônia, pessoal, é o rondoniense ou o rondoniano. Quem nasce em Porto Velho é o porto-velhense. Quem nasce no Amapá é o amapaense. Quem nasce no Macapá é o macapaense. E também aqui, pessoal, quem nasce no Acre, olha só, a região do Acre é acreano com E, por uma questão de origem, como vocês devem saber. As pessoas quiseram que fosse escrito acreano com I e foi atendido o pedido aí. Tanto que você tem duas grafias como corretas na palavra Acre. Você pode falar acreano com E ou você pode falar acreano com o I, sem problemas nenhum, tudo bem? Então temos essa relação também. Temos mais, senhores. Temos aqui, ó, quem nasce no Rio Branco é o rio-branquense, como você pode perceber. Quem nasce no Rio Branco é o rio-branquense, tudo bem? Quem nasce em Tocantins é o tocantinense, tá aí, ó. Quem nasce em Palmas é o palmense. Quem nasce no Maranhão é o maranhense, também, correto aqui. Quem nasce em São Luís é o ludonense, tá bom? Nós temos aí a relação com o ludonense, também correto demais, bom? Então, professor, quem é nascido em São Luís pode ser chamado de ludonense? Deve ser chamado, meus queridos, de ludonense sem problemas nenhum, tudo bem? Então temos essa relação aí perfeita também para vocês, relacionada aos adjetivos chamados de adjetivos pátrios. O que mais que nós vamos observar aqui, pessoal? Quem nasce no Piauí. Eita, que a canetinha ficou doida. Ó, quem nasce no Piauí. Pera lá, deixa eu só apagar aqui. Quem nasce no Piauí é piauiense. Quem nasce em Teresina é teresinense. Quem nasce no Ceará é o cearense, pessoal. Então também mais uma relação de adjetivos pátrios correspondentes aí aos seus locais de origem. Quem nasce em Fortaleza, como você pode observar aqui, ó, é fortalecense. Quem nasce no Rio Grande do Norte é rio-grandense do Norte, mas também pode receber o nome de Norte Rio-Grandense ou ainda do Potiguar, tá bom? Pode ser o Potiguar, origem da tribo indígena chamada Potiguar, que habitava aquela região. Então aí também nós podemos ter o termo Potiguar, tá bom? Sem problemas nenhum, está correto. Legal? Aí nós temos Natal, quem nasce em Natal é o natalense. Quem nasce em Alagoas é o alagoano, né? Quem nasce em Maceió é o maceioense. Quem nasce na Paraíba é o paraibano, perfeito. Quem nasce em João Pessoa é o pessoense, também está correto o termo, tá bom? Padrão aí para você. Quem nasce em Sergipe é o denominado sergipano, tá bom? Então nós temos aí a relação com Sergipe também. Quem nasce em Aracaju é o aracajuense ou aracajuano, como você pode perceber aqui. Quem nasce em Pernambuco é o pernambucano. Quem nasce em Recife é o recifense. Quem nasce na Bahia, atenção que Bahia é grafado com H, mas baiano não vem com grafia com H. Quem nasce na Bahia é o baiano, mas é o baiano sem H, tudo bem? Tem essa relação também que nós temos que observar na hora da nossa prova, tudo bem? Essa relação aí é muito tranquila, tá legal? O que mais que nós temos aqui? Quem nasce em Salvador é o soteropolitano, tá bom? Soteropolitano, tudo bem?
E nós temos quem nasce no Mato Grosso, que é o Mato Grossense. Ó. Então, relação de Mato Grosso, quem nasce no Mato Grosso é o Mato Grossense. Quem nasce em Cuiabá é o cuiabano. Aqui, ó, cuiabano. Quem nasce no Mato Grosso do Sul, pessoal, é chamado de Mato Grossense do Sul, ou pode receber também a nomenclatura aí oficial pela gramática normativa de Sul Mato Grossense. Quem nasce no Campo Grande é o Campo Grandense. Quem nasce em Goiás é o goiano. Quem nasce em Goiânia é o goianiense. Quem nasce em Brasília, pessoal, o termo mais comum pela gramática normativa é o ser chamado de brasiliense, ou pode ser por um apelido também, tá bom? Mas não é muito da gramática normativa se usar esse termo, mas se tiver, ele é aceito também, não como uma base gramatical. O termo correto mesmo é ser brasiliense com S, tá bom? Nada de colocar Z. Mas ele também aceita a forma candango com essa observação, tá bom? Só por uma questão de apelido. Então ela não chega a ser uma forma erudita, como se fala, uma forma gramatical, uma forma oficializada de se falar aí que quem nasce em Brasília é o candango, tá bom? Quem nasce em São Paulo, cara, São Paulo e Rio de Janeiro nós temos que ter muito cuidado, porque quem nasce na cidade de São Paulo, quando está relacionado à cidade de São Paulo, é o paulistano, tá bom? É o paulistano. Mas quem nasce no estado de São Paulo, como você pode observar aqui, ó, é o paulista, tá bom? Então, paulista é quem nasce no estado de São Paulo e o paulistano, pessoal, é quem nasce na cidade de São Paulo. É isso que nós observamos, tá bom? É isso que nós tivemos aí que fazer a relação. Quem nasce no Rio de Janeiro, na cidade, é o carioca também, ó. Tem essa diferença. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é o carioca, tá bom? Aqui, ó, Timão do Coração, vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Aí, ó, né? E aí, sem comentários, tá bom? Eu sei que vai ter oposição aí, mas não ligo não. E aí, pessoal, nós temos aqui do Rio de Janeiro, o estado. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é o denominado fluminense, tá bom? Então, temos aí também estas relações que aparecem aí como base dos adjetivos, tá legal? Os adjetivos, eles trabalham muito essa relação aí, ok? O que mais que nós vamos observar para parâmetros de prova? Temos aqui quem nasce no Espírito Santo. Quem nasce no Espírito Santo é chamado de Espírito Santense pelo apelido que se pegou por causa da farda do exército, que tem o símbolo verde na barriga. Eles também são conhecidos como os barrigas verdes. Quem nasce em Vitória é vitoriense. Quem nasce no Paraná é o paranaense. Quem nasce em Curitiba é o curitibano. Quem nasce em Santa Catarina é o catarinense, como você pode observar. Quem nasce em Santa Catarina é denominado catarinense. Quem nasce em Florianópolis é florianopolitano. Olha só, florianopolitano. Quem nasce no Rio Grande do Sul, como você pode observar também aí, pessoal, relação de nomenclaturas, nós temos o Rio Grandense do Sul, nós temos o Sul Rio Grandense, ou nós temos o também denominado gaúcho. Quem nunca conhece aí o termo conhecido como gaúcho para quem nasce no Rio Grande do Sul. Temos quem nasce em Porto Alegre, né? Quem nasce em Porto Alegre é o Porto Alegrense. Quem nasce na ilha de Marajó é o Marajoara. Quem nasce em Campinas, né? Região ali também de São Paulo, é o Campineiro. Quem nasce em Presidente Figueiredo é o Figueirense. Quem nasce em Três Corações, pessoal, região de Três Corações em Minas Gerais, quem nasce lá é o chamado tricordiano, tá bom? Então, professor, nasci lá em Três Corações, então sou chamado de tricordiano. Aqui é a continuação, ó, tricordiano. Agora, professor, por quê? Porque o termo córdia vem de coração. Aqui, ó, o termo córdia vem de coração. E o termo tri, que está aqui na frente, vem de três. Então, por isso que faz sentido você falar que é de três corações. Está aqui, ó, três corações. Quem nasce em Buenos Aires é o buenos-airense. Quem nasce em Lima é o limênio. Quem nasce no Equador é o equatoriano, perfeito.
Quem nasce na Venezuela é o venezuelano, tá bom? Quem é originário da Venezuela é o venezuelano. Quem nasce na Guatemala é o guatemalteco. Quem nasce nos Estados Unidos é lei do engano você falar que o cara é americano, se você também é americano, porque você vive na região norte. Então, nesse caso, é América do Sul, na verdade, não no norte. Então, você falar que o cara é americano, você está se desconsiderando também. Então, aí nós temos que falar que ele é o que, pessoal? Que ele é estadunidense, ou eu posso colocar o termo Yankee, tá bom? Por causa de um time de rugby que tem lá. E aí pegou também um apelido, assim como pegou em Brasília, que é chamado de candango. Mas, por via das regras, nós temos que considerar o que a gramática normativa fala, que é o termo em si, estadunidense. Tudo bem? Tranquilo? E aí, nós vamos para o termo quem nasce no Vietnã. Quem nasce no Vietnã é o vietnamita, tá bom? Nós temos aí o vietnamita. Quem nasce na Rússia é o russo. Quem nasce em Moscou é o moscovita. Quem nasce em Jerusalém é o hierosolimitano ou hierosomolitano. Como assim? Jerusalém da Jordânia é chamado de hierosomolitano ou hierosolimitano. Quem nasce em Belém de Jerusalém é aquilo que eu falei no início da aula para vocês hoje. Quem nasce em Belém do Pará é o chamado belenense. Quem nasce em Belém da Jordânia, de Jerusalém, quase não sai, é o belemita. Então, todas essas aí são configurações que caem muito em prova. Nós temos que ficar atento quando se aparecer essa questão dos gentílicos, tá bom? Ou que eu chamo de pátrios, tá bom? Pátrios, você vai lembrar da pátria amada. Tá aqui, ó, pátrios ou gentílicos. Então, essas relações muito recorrentes na hora das nossas provas, na hora das nossas avaliações. Aí nós temos a locução adjetiva, pessoal, olha só. Na locução adjetiva, como você pode observar, geralmente uma palavra apenas qualifica o ser. Mas acontece que na locução adjetiva vai aparecer o conjunto de uma preposição mais um substantivo. Essa preposição mais esse substantivo vai ter valor de adjetivo. Tá? Esses dois elementos juntos vai ter valor de adjetivo, porque muitas vezes ele pode ser substituído por um adjetivo correspondente. Algumas vezes, porém, essa qualificação é feita por uma preposição, como você pode observar. Professor, eu não lembro mais o que são as preposições da língua portuguesa. Eu vou já lembrar vocês na ordem alfabética. A, ante, até, após, com, contra, aqui ó, né? Com, que mais? Aí que a caneta ficou doida. Hoje a caneta não tá minha amiga, nem a caneta e nem o computador estão meus amigos hoje. Com, contra, né? Temos o que mais, pessoal? De, desde, temos o em, temos o entre, temos o para, per, perante, por, que mais? Sem, sob, sobre e o termo traz. E esse traz é igual ao quê? Contrário de frente. Aqui, ó. Temos o termo que é o contrário de frente, que é o traz, pessoal. Está... Tanto que você não pode falar, ele está atrás de você. Que aí que você percebe, porra, sai daí, tá maluco? Ele está à sua procura. Essa é a forma correta. Esse termo traz aí fica muito estranho quando você fala, ei, o Augusto está atrás de você. Ei, sai daí, Augusto, tá maluco, pô? Tá doidão? Né? Então, cuidado com esses termos aí. Augusto, o Renato está à sua procura. Ficou bem melhor, tá bom? Então, pessoal, surge aquela musiquinha escrota lá, aquela musiquinha que fica na mente lá, que você nunca mais esquece para a hora de uma prova, que é o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em. Aí vem entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, deixou. Você já lembra aí quais são as preposições. Só que a preposição que aparece aqui da locução é a preposição de, olha só, de mais o substantivo, tá? Então, ela vai formar a locução chamada de locução adjetiva, porque ela equivale, pessoal, a um adjetivo aqui, como você pode notar, ó, tá bom? Ela sempre vai equivaler aí a um adjetivo correspondente. Então, olha só o que nós vamos observar.
vamos observar aqui algumas expressões, inclusive, que vêm do latim, que a gente sabe que é a língua mãe, a língua que deu origem às línguas neolatinas foi a língua latina. Latim, vulgar, que se expandiu. Então, de abdômen, nós temos aí o termo abdominal, tá bom? De abdômen, relativo a de abdômen, abdominal. De abelha, pessoal, é apícolas, que vem do latim apis, por isso que quem cria abelha tem ali uma apicultura. Olha só. Apicultura porque é aquela pessoa que cultiva. O termo cultura significa cultivar. Cultiva o quê? Apis. Cultiva abelha, tá bom? De abutre, vulturino, beleza? De águia, aquilino, que vem do termo latino Aquiles, também, corretíssimo. De aluno, pessoal, aluno ao pé da letra, eu até falei para os alunos da tarde hoje lá na escola, que o aluno, pessoal, ao pé da letra significa aquele sem luz, que faz todo sentido, que é aquela pessoa sem conhecimento. Professor, eu lembro que quando eu cheguei aqui no curso eu estava verde, verde, verde língua portuguesa. Com o tempo aí que você foi dando aula, as coisas foram se expandindo, as coisas foram ficando melhor. Eu consegui enxergar de uma forma diferente a língua portuguesa. Então vocês foram adquirindo conhecimento. E esse conhecimento é associado à luz. Então por isso que o termo A de negação, luno de luz, que significa aquele sem luz. Só que no meio acadêmico de nível superior, nós costumamos falar discente, que é discente vem da palavra discípulo, que significa aquele que segue, então o seguidor, tá bom? Então por isso que vem na palavra discípulo aí, só para você entender um pouco da etimologia da palavra, um pouco da origem do termo, tudo bem? Aí nós temos, meus queridos, de andorinha, olha só, de andorinha é hierondino, tá? O adjetivo correspondente a essa locução adjetiva. De anjo, né? Característica de todos os homens. É um ser angelical, tudo bem? É um ser angelical, um ser muito relacionado a esse caso aqui, ó, que é o elemento que é formado por preposição mais o substantivo, como você pode observar. De asno, asno é assinino, nós temos também essa relação. De baço é esplênico. De bispo, você lembra lá que quando nós estávamos estudando a parte de ortografia, nós falávamos que o feminino de bispo era o quê? Era episcopisa. Olha só, faz sentido agora, porque o termo vem do latim, ó, episcopal. Então o adjetivo correspondente a de bispo é episcopal, porque vem do latim, ó. Latim da palavra episcopus a um. Então se vem do latim já era, você tem aí o termo episcopal, tá bom? O que mais? De boca, pessoal, pode ser bucal, não é bocal, não, é bucal mesmo. Ou pode ser o termo oral, que vem do termo latino oris, tá bom? E nós temos de bode, que é hircino. Temos de boi, que é bovino, como você pode notar aqui, ó. De boi relacionado a boi é bovino, tá bom? Tudo que for relacionado a boi é bovino. Uma carne bovina é uma carne proveniente do boi, tá bom? Uma carne suína já é uma carne proveniente do porco, tá bom? De bronze, meus queridos, olha só. De bronze nós temos aí o bronzeu, tá bom? De cabeça nós temos dois casos. Pode ser o termo capital, que vem do termo capite, tá bom? Quando o professor fala lá capite, entenderam? Se está relacionado ao cérebro ali, a cabeça, né, o pensamento. Ou pode ser, meus queridos, cefálico. Cefálico da massa cefálica que ocorre no cérebro, a massa cinza aí do conhecimento, que vamos arrebentar na prova. Então, nós temos capital e pode ter também o termo cefálico. Ambos estão corretos. De cabelo, meus queridos, de cabelo é capilar, porque vem do termo latino capilus. Então, se vem do termo latino capilus, também nós temos aí essa relação como correta. De cabra, caprino, beleza? De campo, pessoal, pode ser campestre, pode ser rural. De cão é canino, tá bom? Que vem do termo latino canis, tá bom? Então, se tem canis aqui, correto também a relação, tá legal? O que mais que nós temos, senhores? Temos o arietino. Eita, canetinha braba. Hoje você tá que tá, hein? Aí, olha só. Temos aqui o carneiro, pessoal. Tanto que na base lá do horóscopo, para as meninadas aí que gostam de horóscopo, de saber o futuro, você observa que lá tem o símbolo de um carneiro, lá onde está o signo de Áries, ó, porque o termo vem do latino Áries, então por isso que de carneiro forma o arietino, tá legal? De cavalo, senhores,
Nós temos o equino, tá bom? Que vem da palavra equus, tudo bem? Temos o termo hípico, que vem do termo hipo, aqui ó, tá bom? Hípico, então hipódromo é o lugar onde se corre a cavalo, tá bom? Equino, né? Também relacionado a cavalo, tá bom? De chumbo, meus queridos, de chumbo é relacionado a o elemento que vem da tabela periódica, plumbeus, que vem do termo latino plumbus. Tanto que na tabela periódica, quando você vai observar o termo, você tem um P maiúsculo e você tem um B minúsculo, porque significa na tabela periódica que se refere ao plumbus, que é de chumbo, tá bom? Tudo bem? Pessoal, não confundir esse, pelo amor de Deus, que muita gente confunde, que é o de chuva com relacionado a pluvial. Você lembra que o termo latino vem de pluvia, que significa chuva. Temos de cidade, tudo bem? De cidade nós temos o urbano, que é da palavra urbis, não é Uber, é urbis, tá bom? Urbano, mas também pode ter esse nome aqui, ó, que a gramática também aceita, que é o citadino, tá bom? É um ser citadino, ele é um ser da cidade, tá bom? Ah, mas ele é um ser campestre, é o que vive lá no meio do campo, no meio rural. De cinza, pessoal, de cinza é cinério, porque vem do latim o termo cineres. Daí que existe o incinerador, tá bom? Quando você fala lá, prenderam muita maconha, muita cocaína, mas isso aí vai lá pro incinerador, será queimado, porque vem desse termo aí, vai virar cinzas, tá bom? Que mais? De cobra, né? O termo de cobra é uma locução adjetiva, como você pode perceber aqui, relativo a ofídico, né? O ofídico porque vem do termo o quê, pessoal? Vem do termo ofidion, tá bom? Então, nesse caso, é ofídico, como você pode notar aí, ó, do termo ofidion. Então, é isso que nós temos que ter também, essa relação de significados, tá bom? Tudo que estiver relacionado ao ofídico, tá? Só para cá, tá? O ofídico, só para baixar a tela para vocês visualizarem melhor, é o ofidion do latim, que significa cobra. De cobre, né? De cobre, pessoal, nós temos aqui o termo cúpreo, tá? Cúpreo que vem da palavra cuprus. Olha só, é um C e um U. Não vamos pensar besteira. É um C e o U da tabela periódica, tá bom? Que é o elemento 29 da tabela periódica, então, ó. Elemento 29 da tabela periódica. Então, se alguém encher teu saco e você fala assim, vá tomar no elemento 29 da tabela periódica, tá bom? Que hoje eu não tô com um saco para ninguém. Então, é isso aí, pessoal. É cobre, tá bom? Cobre. Aí você tem aí o símbolo que é um C maiúsculo e um U minúsculo, tá bom? Nós temos aí o elemento, que é o elemento 29 dessa tabela periódica, tá legal? O que mais que nós temos? De coelho. Tudo que é relativo a coelho é cunicular, que vem do termo cunis. Tá aqui, ó, cunis. Decoração, tá? Decoração é coronário, que vem do termo cor, de coração. E também pode ser, pessoal, cardíaco, tá bom? Cardíaco porque vem do termo cardio. Então, por isso que você fala lá, o cardio tá pago hoje, porque vem aqui do coração, tá bom? Você corre, aí tá fazendo bem pro seu coração. O que mais que nós temos aí, senhores? Temos aqui, ó, o termo relacionado a decrânio. Olha aqui a preposição aparecendo. Olha o elemento aparecendo depois aqui relacionado a crânio, ó. Então, decrânio é o que, pessoal? Craniano. Aqui, ó. Relativo a crânio é relacionado aí o que nós chamamos de craniano. Tudo bem? Craniano tá na relação. De criança, senhores, olha só. Ah, hoje vai ter uma festa de criança, né? Eu posso falar relacionado a pueril. Pueril, porque o termo vem de puer, do latim, que significa criança. Mas, se tiver também, pessoal, na tua prova, o termo infantil, também está correto. Pode ser pueril ou pode ser infantil. De dedo, né? De dedo nós temos o digital, que vem da palavra dígito, isso daqui, ó.
Então é digital. Diamante, de diamante, ou diamante melhor, né? Adamantino. Adamantino relacionado ao adjetivo de diamante. De dinheiro, pessoal. De dinheiro, eu falo que é pecuniária, tá bom? Porque vem do termo latino pecúnia. De estômago, pode ser estomacal, tá? Como você pode observar aí, ó. Ou pode ser também o termo gástrico, tá bom? Gástrico, tá bom? Então tá aí, ó, gástrico ou estomacal. De estrela, né? Estelar, que vem do termo estela. Aqui, ó, estela vem de estrela. Então tá aí, ó. Quem não lembra lá da cervejinha belga, né? A verdinha lá chamada Estela, porque vem de estrela, ou estelar. De fábrica, olha só. Fabril, Fabril, aqui ó. De face, facial. De farelo, furfúreo, como você pode observar, tá bom? O adjetivo correspondente a de farelo, pessoal, é furfúreo, tá? Tem essa relação também. De fêmur, né? Fêmur, o maior osso do corpo humano é o fêmur. De fêmur relacionado a femoral, tá bom? É o osso que fica ali na coxa. Né? Daí tem uma veia que passa por lá muito importante também, que distribui aí, né? Que é a veia femoral, tá bom? A veia femoral, ela faz a ligação dos elementos aí pro coração. De ferro, pessoal. De ferro nós temos férreo, aqui ó, férreo. De fígado, ó, nós temos o termo hepático, que vem do termo hepato. Por isso que quando você tem uma inflamação no fígado, você diz que você tem uma hepatite, né? Aqui, ó. Deus nos livre aí da hepatite, mas hepatite ao pé da letra significa isso aqui, ó. O termo tite é um sufixo que significa inflamação. Então nós temos uma inflamação aonde? No fígado, porque o hepato é disso, ó. Bom? O tite não, na verdade é o it, tá bom? É o it, tá aqui, ó, não é o t, porque o hepate até o t faz a parte do radical do hepato, tá bom? Então é o it que é o sufixo. Aí também, se você não tiver o termo hepato, você pode ter o termo figadal, tá bom? Essa forma também é aceita pela gramática, tá bom? Então eu posso ter uma hepatite com uma inflamação no fígado, mas se eu não tiver a hepatite, pessoal, eu tenho o que eu chamo de figadal, tá bom? De fogo, tudo que é relacionado a fogo é ígneo. Ígneo, porque ígneo está relacionado a ignis, tá bom? Ignis, ignição, tá bom? É a explosão, é o fogo. Então, tudo que tiver uma relação com o fogo, com a explosão, é o ignis, tá bom? De ígneo. De galinha, olha só, no termo de galinha, nós temos aqui o termo galináceo. Tá aqui, ó, galináceo. De garganta, nós temos o termo gutural. De gato, nós temos felino, tá aqui, ó. Felino também nesta relação. De gelo, olha só, o termo de gelo é o filatélico, tá bom? De gesso é o egípcio, tá bom? Que vem do latim relacionado a gesso. De guerra é o bélico, que vem do termo belos, tá aqui, ó, bélico. De homem, né? Tudo que é relacionado ao homem é o viril. Lembra que criança era puer? O homem é o termo vir do latim, tá bom? Ainda vem o senhor, mas lá na frente eu vou falar para vocês do senhor. Nós temos o de ilha, aqui ó, o de ilha é relacionado à ínsula, por isso que você fala península, tá? Que mais que você tem? Relacionado, pessoal, ao inverno. De inverno é hibernal, que eu chamo de hibernum, aqui ó. Do latim hibernum, que vai formar hibernal. De irmão. De irmão é fraterno, tá, meus queridos? Daí que vem a palavra frater, por isso que tem na Igreja Católica lá a campanha da fraternidade, porque é os irmãos ajudando os irmãos. De lago, olha aí a locução adjetiva correspondente ao termo de lago, é lacustre, que vem da palavra lacos, tá bom? Aí, ó. De leão, nós temos o leonino, que vem da palavra leo. De lebre, nós temos o leporino, que vem da palavra lepolis.
De leite, nós temos a palavra lácteo, né? Tudo que tiver relacionado ao leite é o lácteo. De lobo, nós temos o lupino, tá bom? O lupus, né? De lobo, lupus, né? Lupino. De macaco, é o simiesco, que vem do latim do termo simus, tá? De madeira, ligneu. Não confundir, meus queridos, de madeira com de fogo. O de fogo não tem esse L, é ígneo. Só é você lembrar de ignição. E o termo de madeira, né, algo feito de madeira, é algo ligneu, tá bom? Relacionado aí a ligneu. Aí nós temos, meus queridos, aqui de mãe, olha só. De mãe é materno, que vem da palavra mater, do latim, ó. Então, se vem da palavra mater, tá aí, ó, materno. De marfim é ebúrneo, tá bom? Tudo que for relativo a marfim é ebúrneo. De mestre, olha só, de mestre é magistral, aquilo que eu chamo de magister, tá bom? O magister, né, do latim. De monge, ó, o elemento adjetivo correspondente é monástico, tá bom? Então, se o termo é monástico, tá aí, ó, relacionado à locução adjetiva correspondente. De morte pode ser letal, pode ser mortal ou pode ser fatal. Aqui, ó. Mortal, letal ou fatal. De nádegas. Nádegas é o glúteo, né? Tanto que esse termo foi emprestado do africano pra gente, por isso que a gente fala bunda hoje. Se não fosse os africanos, nós teríamos que falar nádegas, né? Aí os africanos vieram na condição de escravo para cá, fizeram um empréstimo linguístico para a gente, e aí nós chamamos agora de quê, pessoal? Nós chamamos agora de bunda, né? Mas bunda é o mesmo que nádegas, é o mesmo que glúteo, tá bom? Ficou até um termo mais fácil, né, de se falar, senão nós teríamos que falar dessa forma, né? Teus nádegas, né? Teus glúteos. Tanto que quem toma bezetacil, não sei se alguém aqui do grupo já tomou bezetacil, mas, cara, é uma dor infernal que você vai do inferno ao céu ao mesmo tempo. Porque é relacionado aí a uma vacina que pega nas nádegas, no glúteo, né? Intramuscular. De nariz, olha só. De nariz é nasal. Nós estudamos muito isso aqui quando nós estávamos na parte de fonologia, que falávamos de ditongo crescente nasal, ditongo decrescente nasal, porque o som sai pelas vias nasais aqui, tá bom? A trepidação. Que mais? Temos, senhores, de olho, né? Que no caso no plural de olhos, que pode formar com o termo ocular, do termo óculos, como você pode observar aqui, ó, do latim, ou do termo grego, né, que é o oftálmico, que vem do oftalmo, por isso que existe aí o oftalmologista, ou eu posso falar também o oculista, tá bom? As duas formas, elas estão corretas, eu posso falar tanto o oculista quanto oftalmologista, as duas formas estão corretas. Orelha, né, de orelha é auricular, de ouro é áureo, tanto que na tabela periódica você tem um A maiúsculo e você tem o U minúsculo. Pessoal, quando você tem essa relação do A maiúsculo e do U minúsculo, é porque vem do latim dessa palavra aurum, né? Então, nessa palavra aurum nós temos também essa relação. De ovelha, pessoal, de ovelha nós temos o termo ovino, tá aqui, ó. De pai, né? De pai é paterno, porque vem do latim da palavra pater. De paixão, nós temos a palavra passional, daí que é uma diferença de amor para paixão. O amor a gente diz que é algo que se prolonga, que se estende para o resto da vida. E a paixão é algo passional, por isso que você fala lá de crime passional no direito, tá bom? Ah, foi um crime passional, ele agiu ali pela emoção. É por causa disso, paixão é algo passional. De pedra, olha só, é do termo pétreo, do latim vem de petrus, daí que existe a palavra petróleo, que significa pedra mais óleo, pedra de óleo, tá bom? Petróleo. Temos o de peixe, olha só,
De peixe é píceo, que vem da palavra pisces, daí que é pisciano, quem é do signo de peixe entende disso, é pisciano. Ou quem tem uma criação de peixe tem uma piscicultura. Aqui, ó. Porque cultiva o peixe. Aí, ó. Piscis, tá? Piscicultura. O que mais que nós temos, pessoal? De pele, o sapo, que tem ali uma respiração subcutânea, respira pela pele, ó. Cutis, do latim, que vem de cutâneo, ó, pele, tá bom? Então, relativo à pele é cutâneo, tá? Mas pode ser dermato também, tá bom? Por isso que é dermatologista. De pescoço, senhores, cervical, tá bom? Coluna cervical, relacionada a essa parte aqui do pescoço. De pombo, tá? De pombo, nós temos aqui o columbino, tá bom? Também chamado de columbus, tá aqui, ó, columbus. De porco, que falamos ainda agora quando falávamos de boi. De boi é bovino, de porco é suíno, tá aqui, ó. Uma carne suína, uma bisteca suína, uma picanha suína, tá aí, ó, relativa a porco. De prata, pessoal. De prata é o argênteo, do tabela periódica é o argênteo, né? É um A maiúsculo, tá aqui, ó, e um G minúsculo, que vai significar o argênteo. De professor, que é aquele que conduz, é docente, tá aqui, ó. O termo é chamado de docente. De pulmão, olha só, relacionado a de pulmão, nós temos o termo pulmonar, tá aqui, ó. De pulmão, pulmonar. De raposa, vupino, aqui, ó. De rato, murino, aqui, ó. De rato, murino. De ri, renal, aqui, ó. De rio, aí eu falei para vocês agora, para vocês não confundirem o de chuva com o de rio. O de chuva é pluvial, o de rio é fluvial. É você lembrar que fluvial vem do termo latino fluvius. Daí que quando você olha para fluente do rio, ó, vem dessa palavra de rio, ó. Fluente vem de rio, ó. De selo, pessoal, aqui, ó. De selo é filatélico, tá bom? De selo é filatélico. Que mais que nós temos aqui? De selva, ó, relativo à locução adjetiva de selva é silvestre, que vem do nome silva. Silva significa selva do latim. De sonho, é tudo relacionado ao onírico, ó. Onírico, tudo isso aqui a gente tem que estar muito atento na hora da prova. De touro é o taurino, aqui, ó, taurus, né? Do latim, taurino. De umbigo é umbilical. De vaca é vacum. Aqui, ó. De vaca é vacum. Tá? De vento é eólico. Esse acento que está errado aqui, o acento é aqui, ó, eólico. Por isso que você fala energia eólica, que é a energia advinda do vento, tá bom? Energia eólica. De velho, olha só como apareceu de velho aqui, ó, relativo a senhor. É senil, por isso que nós falamos a palavra senhor. Então, atenção comigo aqui, ó. De criança, puer. De homem, vir. E de senhor, senil. Pronto. Você formou a escala do ser humano. Ele vem da criança, passa pela fase da virilidade, que é a fase do homem, e depois ele vira um senhor, ele vira um anfitrião, né? Ele vira ali um ancião. Então, nesse caso, senil, pueril e viril. De verão relacionado a estival e de vidro relativo a vítreo, tá bom? Uma parede vítrea, tá bom? Relacionada a vidro. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Alguma pergunta? Vamos lá no nosso chat rapidinho, que só eu tô falando. Surgiu alguma pergunta aí, alguma anotação, alguma observação? Vocês estão captando bem meu áudio aí? Vocês estão me ouvindo bem? A galerinha tá caladinha. Segunda-feira. Vamos lá, vamos lá. Cadê o João Vitor Porina? Cadê o nosso amigo Leomar? Nosso amigo Leomar tá por aí? Tá ali o Leomar. E aí, Leomar, entendido aí para preparar para as questões do ITA daqui a pouco? A questão do ITA, né? O nosso bicho papão, ITA e IME, né? E ESA também, a gente vai colocar a ESA, né? Que é a Escola de Sargento das Armas, né? Colocar essas questões
para dar uma animada no grupo. Beleza, então. Vai devagar, né? Olha, olha, o simulado tá quentinho, hein? Tava preparando as questões pensando em vocês. Então, tem que sair aí um notão. Vi aí no fim de semana a galera estudando. Isso daí, pessoal. Foco, foco que a nossa vaga está próxima. A gente não precisa se desmotivar. A gente, na verdade, a gente tem que ficar mais focado ainda. Que quando o governador fala aí que esse edital vai sair, já dá um friozinho na barriga. A gente tem que terminar esse conteúdo. A gente tem que terminar o conteúdo que abrange o edital para abraçar e chegar na hora da prova arrebentar. Então, beleza, vamos continuando aí, senhores. Olha só. Nós temos aí agora a flexão dos adjetivos, tá bom? Na flexão dos adjetivos é que nem acontece lá com o substantivo. Você lembra que nós falamos de classes chamadas de classes variáveis. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui com vocês. Ó. Quando nós estudamos o que nós chamamos de morfologia, olha só, aqui ó. Quando nós trabalhamos com o que nós chamamos de morfologia, o que acontece, pessoal? Eu vou até mandar um material extra lá para vocês. Coloquei lá o mapa mental, que são as formas de nós estudarmos para concurso. E aqui na morfologia nós temos o que nós chamamos de as 10 classes gramaticais. Olha só. Nessas 10 classes gramaticais, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos, de um lado, o que nós chamamos de classes variáveis e, de outro lado, o que nós chamamos de classes invariáveis. Olha só, essas vão formar as nossas 10 classes gramaticais. Aqui nós temos o que nós já estudamos, que é o artigo, classe simples da língua portuguesa, artigos definidos e indefinidos. Eles têm flexão em gênero, eles têm flexão em número, eles só não têm flexão em grau, mas tem flexão já. 2. Substantivo, tá? Na 2 nós temos aí os substantivos. Na classe número 3, nós temos os adjetivos, tá? Nós temos ali os adjetivos. Na classe, senhores, número 4, ainda relacionado aqui às classes variáveis, são 6 classes variáveis, tá? Nós temos aqui o numeral, olha só. Na classe de número 5, nós temos os pronomes, aqui ó. E na classe de número 6, nós temos os verbos. Temos todas essas relações que aparecem aqui. Ó. Então, ó, 7, 8, 9, 10. Quais são as classes invariáveis, pessoal? Preposição. O que mais? Interjeição. Aqui, ó. Conjunção, como vocês podem observar aqui, ó. E a classe 2, advérbios. Pronto. Fechamos aí, meus queridos, as 10 classes da gramática normativas, tá bom? Todas as vezes que você falar em 10 classes gramaticais, vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar das classes variáveis, tá? E você vai lembrar das classes invariáveis. Todas essas relações aparecem na hora de nossas provas. Então vamos lá, pessoal, para a flexão do adjetivo. O adjetivo ele flexiona em gênero, quando eu falo em gênero é masculino e feminino. O adjetivo ele flexiona em número, quando ele flexiona em número, relativo a singular e plural. Tudo bem? E os adjetivos, eles também flexionam, pessoal, em grau, tá? Quando nós temos o grau, nós falamos de quê, pessoal? De
intensidade. Aqui, ó. Nós falamos aí de intensidade. Então, nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Tá aí, ó. Nós temos o grau comparativo, nós temos o grau superlativo. Tudo bem? Então, essa é a relação que vai aparecer também para vocês. Então, vamos aqui, ó. Vamos observar, pessoal, isso aqui, ó. Flexão de gênero. Vamos observar essa primeira flexão que ocorre aqui nos adjetivos. Ocorre que nem lá no substantivo, ele vai concordar em gênero e número com substantivo. Só que nós temos o adjetivo chamado de adjetivo biforme. O que te lembra quando eu falo da palavra bi? Bi te lembra o quê? Dois. Duas. Aqui, ó. O termo bi lembra isso, tá bom? O termo bi lembra dois, lembra duas. Professor, o que lembra a palavra forme? Forme vem de formas. Então significa que nós temos duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então se eu falo assim, ó, o rapaz é alto. Pessoal, o rapaz é alto relativo ao homem, ó. Então o rapaz masculino singular, o rapaz é alto. O feminino de rapaz, não se ofendam, meninas, é rapariga, tá bom? Então a rapariga é alta, tá bom? É lá em Portugal que se põe esse termo pejorativo, né? Mas, na verdade, eles já estão até admitindo lá que o feminino de rapaz é rapariga. É já na nossa região, aqui no Brasil, que a gente já leva para o lado pejorativo, como no sentido de prostituta, de mulher da vida, mas não deveria ser. O feminino de rapaz é rapariga, que é moça jovem, tá? O feminino de moço, que é moça, né? Quando você pergunta assim das pessoas por aí, qual é o feminino de rapaz? É moça, não. De moço, que é moça. De rapaz, é rapariga, tá bom? Enfim, vamos para cá, ó. O termo alto e o termo alta está se referindo tanto para os adjetivos a que eles correspondem. Se for alto é masculino, se for alta é o feminino, tá bom? Vamos para a letra B, pessoal. Adjetivos uniformes. Adjetivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma. É só você lembrar aqui do termo uni. Uni significa único ou única. Forme significa formas. Uma única forma para ambos os gêneros. Então, eu posso falar moço simples, beleza? Eu posso falar moça simples, beleza também. Você nota que o termo simples aqui ele não se alterou. Ele ficou invariável. Por que ele ficou invariável? Porque ele é um termo uniforme. Então, se ele é um termo uniforme, está aí a nossa relação. E a flexão de número, tá bom? Quando eu falo de flexão de número, o que eu estou falando? Eu estou falando de singular, estou falando também de plural. Aqui, ó, singular e plural. Tudo bem, pessoal? Então, lembra lá, flexão de gênero masculino e feminino, que eu posso ter o gênero biforme, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, ou gêneros uniformes, que nem acontece lá nos substantivos. Só que lá nos substantivos a gente já desmembra um pouquinho mais. A gente fala lá do comum de dois gêneros, falamos lá dos sobrecomuns, tá bom? Falamos lá dos epsíenos e falamos daquelas que têm mudança de gênero, mudança de significados, que são os gêneros aparentes. Então vamos aqui, pessoal. Essa flexão de número nós temos que ter muito cuidado, porque olha só o que acontece quando é relacionado a adjetivo. Ó. Quando você coloca no singular, normal, camisa clara. Ó. Camisa clara. Passei para o plural, ficou camisas claras. Ó. O substantivo está no feminino plural, o adjetivo também vai ter que permanecer no feminino plural para concordar em gênero e número com o substantivo. Ó. Como você pode observar aí. Ó. Nós temos camisas escuras, escura no singular, escuras no plural. Se eu passar para o camisas escuras, está aqui, ó, feminino plural. Só que acontece, né, que na língua portuguesa, nós temos aqui o termo cinza, que não se flexiona no plural. Então, se eu passo para o plural camisas cinza, pessoal, eu não posso falar camisas cinzas, tá bom? Está errado. Por que, professor, que está errado? Estou sabendo disso agora.
Porque é um substantivo que está funcionando como um adjetivo. Então, ele é uma palavra substantivada que, nesse contexto, está funcionando como um adjetivo, por isso que ele deve ficar no singular, mesmo o substantivo estando no plural, que é camisas cinza, tá bom? Por isso que o nome do filme lá era 50 Tons de Cinza, e não 50 Tons de Cinzas. Se fosse 50 Tons de Cinzas, teria que ter um feminicídio lá, né? Ia matar a mulher lá, ia queimar a mulher e ia virar cinzas. Então, cuidado, é 50 Tons de Cinza. Cinza relacionado ali ao substantivo funcionando como um adjetivo. Tá aqui, ó. Tá bom? Substantivo funcionando como um adjetivo já era, ele fica no singular. Então, camisas cinzas, blusas cinzas, carros cinzas. Cinzas não, perdão, cinza no singular. Camisas cinza, carros cinza, tá bom? Todos os elementos no singular, nunca no plural. Todos os elementos no singular. A mesma coisa com laranja. Camisas laranja, porque também aqui ó, é um substantivo funcionando como um adjetivo. Camisas laranja, carros laranja, computadores laranja, tá bom? Todos os elementos no singular. Bem como com a palavra violeta. Violeta, camisas violeta, calças violeta, tá bom? Todos os elementos também sendo aqui, ó, um substantivo que está funcionando no contexto como um adjetivo. Então, toda palavra que for substantivo, que em determinados contextos funcione como adjetivo, elas ficam invariáveis. Logo em seguida, nós temos aqui, meus queridos, ó, o caso de número 3, que ainda é relacionado a números, olha só, que é o plural dos adjetivos compostos, tá bom? Quando eu falar de plural dos adjetivos compostos, o que vai acontecer, pessoal? Somente o segundo elemento irá para o plural, tá bom? Então, esse segundo elemento vai concordar em gênero e número com o primeiro. Então, tá aqui, ó. Definição é essa aqui, ó. Somente o segundo elemento de um adjetivo composto deve concordar com o substantivo lá da frente em gênero e em número, tá bom? Vamos observar como isso acontece, meus queridos. Olha só. Assistências, ó. O termo assistências é um termo feminino, é um termo que está no plural. Nós temos o primeiro termo invariável, o último elemento também está no feminino e no plural. Então, aqui, ó. Vai ficar com esse sentido. Assistências, aí o último elemento que concorda. Esse elemento do meio, ele é um elemento que não flexiona porque ele é um elemento invariável. Clínicas, olha só, clínicas é um termo feminino plural. Médico, esse termo aqui é invariável, ó. Psicológicas, feminino plural. Por que, professor, feminino plural? Porque está concordando em gênero e número com esse primeiro elemento aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu posso falar clínicas, médico-psicológicas. Palestras, ó, o elemento está no feminino plural. Psico, o termo psico é invariável. Pedagógicas está concordando com palestras. Ó. Então tá aí, pessoal. O último elemento também está no feminino e está no plural. Tá aí, ó. Assistências, olha só. Assistências, olha aí, pessoal. Feminino plural. Sócio, o termo fica aqui, ó. Invariável. Educativas, concorda em gênero e número com o primeiro elemento. Então, nesse caso, ó, feminino e plural. Então, o certo é assistências socioeducativas. Professor, mas se o elemento for masculino plural, por exemplo, acordos, né? Se eu tiver aqui, pessoal, o termo acordos, olha só o que acontece. Nós temos aqui o substantivo no masculino plural, ó. O elemento político que está no meio, meus queridos,
é um elemento invariável, como você pode observar. Ele não flexiona esse elemento do meio. Mas nós temos o termo financeiros, que está concordando em gênero e número com esse primeiro elemento. Então, aqui nós temos também um termo no masculino e no plural. Então, tá aí, masculino plural e masculino plural. MP e MPL. Pronto, o elemento do meio ficou invariável. Clínicas, olha só, o termo substantivo aqui ele está no feminino. Esse feminino está no feminino plural. Então, tá aqui, ó. Médico, o termo aqui do meio, ele é um termo invariável, tá? E o termo psicológicas também está no feminino plural. Por que, professor, que ele está no feminino plural? Porque somente o último elemento concorda em gênero e número com o primeiro. Se somente o segundo elemento concorda com gênero e número com o primeiro elemento ele é invariável. Beber uma aguinha. Aí, olha só. Temos as exceções, tá bom? Pessoal, exceções são dois casos que nós temos que ter muito cuidado também, tá bom? Que é com a palavra surdo-mudo e com a palavra surda-muda, tá bom? Essas palavras, elas admitem as duas como plural, tá bom? Então, aqui, ó, fica surdo-mudo, o plural de surdo-mudo fica surdos-mudos. E o feminino, que é surda-muda, o plural fica surdas-mudas, tá bom? Então, o surdo-mudo, os surdos-mudos. A surda-muda, as surdas-mudas. Tudo bem? Então, aqui o exemplo, ó. O surdo-mudo venceu. Beleza. Você observa que é um elemento composto, onde há uma exceção, que os dois elementos vão para o plural. Então, passando pelo plural, aqui, ó, os surdos mudos, ó, plural, plural. O que aconteceu com eles? Eles venceram. A rapariga, nada de preconceito, meninas. Feminino, surda muda, venceu. As raparigas, surdas mudas, venceram. Então, o que você notou? Que o termo aqui, ó, os dois foram para o plural. Tá bom? Lá na Polícia Civil existe uma polícia chamada Polícia Técnico-Científica. Eu vou colocar aqui o termo e vocês vão me justificar por que é Polícia Técnico-Científica. Polícia Técnico, olha aí, ó, barra científica. Alguém me justifica aí no chat por que é Polícia Técnico-Científica? Vou esperar. Vamos lá, valendo. Vai lá, Leomar. Vai lá, João Vitor Apurinã. Justifica aí para mim. Por que é Polícia Técnico-Científica? Galerinha também aí, vamos lá, vamos participando aí. Por quê? Porque qual a justificativa para ser Polícia Técnico-Científica? Por quê, professor? Qual a regra que se encaixa aí? Vamos lá? Por que pode ser aí chamado de Polícia Técnico-Científica? Não, ninguém? Posso justificar? Polícia é o substantivo, tá aqui, ó. O senhor está perguntando referente à flexão de que palavra? Polícia Técnico-Científica. Eu vou colocar aqui no chat. Polícia Técnico-Científica. A minha pergunta é, por que é Polícia Técnico-Científica? Por que é essa forma que é correta? Olá, Renato, aqui a primeira tá no singular, né? E é feminina. Está concordando com a última, que também é singular e feminina. Isso, técnico é invariável. Na verdade, é a segunda palavra que está concordando em gênero e número com substantivo, tá bom? Essa do meio sempre será invariável, com exceção do que eu falei para vocês. Da palavra surdo-mudo e da palavra surda-muda. Aqui, ó. Surdo-mudo e surda-muda são exceções.
Tranquilo aí? Beleza. Entendido aí. Valeu, Renato. É isso mesmo, Renato. Show de bola. A primeira, ela sempre será invariável. Tá legal? Vamos lá, então. Aqui na análise, ó. Esse termo aqui é invariável, né? O termo científica está concordando em gênero e número com o primeiro elemento. Feminino, singular. O último elemento, feminino, singular. Concordando com o primeiro elemento, que também é feminino singular. E o elemento do meio fica invariável. Perfeito, show de bola. Isso aí. Valeu, Renato. Vamos agora, pessoal, aqui, ó, para os topônimos, chamados de topônimos abreviados. Professor, o que são topônimos abreviados? Topo, tá? O termo topo. O termo topo vai lembrar o quê? Lugar, tá bom? Todas as vezes que você observar o termo topo, ele lembra lugar. E o termo ônimo vem de nome. Vai da letra nomes de lugares. Só que nome de lugares de forma abreviada, né? Como é que isso vai acontecer, professor, de forma abreviada? Vamos lá, pessoal. Europa, nós temos aqui euro, ó, redução de Europa. França, nós temos o franco. Itália, nós temos o ítalo. Alemanha, nós temos germano. Espanha, nós temos hispano. Inglaterra, nós temos o termo anglo. Portugal, nós temos o termo luso. Áustria, nós temos o termo austro. Hungria, nós temos o termo húngaro. África, a abreviação é afro. E Ásia, a abreviação é ásio, tá bom? Então, esses termos aí são abreviados. Então, pessoal, quando eu coloco aí a palavra, ó, né? Ásia, Índia, relacionada à Índia é indo. Relacionada a Japão é Nippo, relacionada à China é Sino. Então, olha só, eu coloquei aqui que houve um conflitos. Ó, o substantivo está no masculino plural, como você pode observar. Um conflito entre Japão, entre a China e entre a Índia. Então, ocorreu conflitos Nippo, Sino, indianos. Masculino plural, o nosso último elemento, concordando em gênero e número com o nosso primeiro elemento. Tá aí, ó. Então, se esse último elemento é o único que vai se flexionar em gênero e em número, para concordar com o primeiro, os elementos do meio não poderão flexionar. Tudo bem? Então, temos que ter cuidado com isso também. O que mais? Nós temos aqui a palavra guerra, olha só. Guerras, feminino plural, como você pode perceber aqui, ó. Entre Japão é Nippo, é Sino e ela é indianas. Também concordando em gênero e número com o nosso primeiro elemento. Nesse caso, fica aí o que nós chamamos de guerras Nippo, Sino, indianas. Acordos, olha só. Masculino plural, entre a Itália, que é ítalo, entre a França, que é franco, entre a Inglaterra, que é anglo, e entre o Portugal, que é luso. Só que alemães, os alemães, está no masculino. Se eu quiser tirar dúvida, é só colocar o os aqui na frente, é os alemães. Masculino plural. Por que masculino plural? Porque concorda em gênero e número com o primeiro elemento, como você pode observar aí, ó. Tudo bem? Então, é essa relação que nós temos que observar quando for relativo a topônimos abreviados de lugar. Ele concorda com aquela mesma ideia. Somente o último elemento concorda em gênero e número com o primeiro. Tá legal? 4.1, senhores. Plural dos adjetivos compostos relativos a cores, tá bom? Tudo que tiver relativo a cores aqui, ó. Então, vamos observar aqui, ó. Camisas, olha só. Nós temos o termo aqui, ó. Camisas. O nome dessas camisas são camisas amarelo claras. Olha só. Nós temos aqui o termo no feminino plural, concordando em gênero e número com o primeiro elemento, que também está no feminino plural. Então, aqui, ó. Feminino plural
plural, feminino plural, camisas amarelo claras. Sapatos azul escuros. Olha só. Masculino plural, o último elemento que também está no masculino plural. Concordando em gênero e número com o primeiro elemento. E o elemento do meio, professor, o que ele vai ser? O que o elemento do meio sempre será? Invariável. O que o elemento do meio será? Invariável. Tudo bem? Essa relação aí que acontece. O que acontece quando o segundo elemento é um substantivo? Essa observação aqui, ó. Quando o segundo elemento é um substantivo, ele também não se flexiona, que foi o que aconteceu lá com relativo às cores, relativo a substantivos que têm valor de adjetivo, como camisas cinza, camisas laranja, camisas rosa, tá bom? Se eu tiver diversas camisas rosa, falo camisas rosa mesmo, não camisas rosas, tá bom? É camisas rosa. Porque rosas são as flores, laranjas são as frutas, cinzas é o resto do que se queima, violetas são as flores, tá bom? Então aqui, ó, casas, pessoal, aqui, ó, casas, olha lá o que você observa. O termo casas aqui, ele está no feminino e ele está no plural. Aqui, ó. Vermelho, esse termo vermelho que está no meio é um termo invariável, como você pode notar. E o termo sangue aqui, ó, não se flexiona. Então, nesse caso, casas, vermelho, sangue. O último elemento também fica invariável. Agora, professor, por que ele fica invariável? Porque ele é um substantivo que está funcionando como um adjetivo. Então, tá aí, ó. Substantivo funcionando como adjetivo, ele não se flexiona. Carros, azul piscina. Carros, no masculino plural. O termo azul que está no meio é um termo invariável, como você pode notar. E o termo piscina é um substantivo funcionando como adjetivo, que também é um termo invariável. Então, os dois elementos ficam invariáveis. Fica, então, carros, azul, piscina. Tá bom? Não se flexiona. Isso aqui a gente explica na hora das provas. Calções. Olha só. Calções é um substantivo que está no masculino plural. O elemento verde está no meio, já é um elemento invariável. Só que eles são calções verde abacate, tá bom? Então, esse termo verde abacate, nós temos o termo verde abacate como também o masculino plural. Tá aqui, ó. Então, masculino plural concordando em gênero e número com o primeiro elemento, como vocês podem observar. Blusas, olha só. O elemento blusas está no feminino plural. Esse elemento amarelo está no meio, é um elemento invariável. Só que canário é um substantivo, é um passarinho. Então, nesse caso, aqui, ó, ele não está concordando com o feminino plural, mas ele está o quê? Também invariável. Agora, por que, professor, que ele está invariável? Porque ele é um substantivo que, nesse contexto, ele está funcionando como um adjetivo. Tá aqui, ó. Tá? Ternos azul marinho também não flexionam. Nós temos aqui um substantivo que está no masculino plural. O termo azul é um termo invariável. Marinho não flexiona porque é um substantivo funcionando como adjetivo. Outro termo invariável. Então, nós temos aí duas relações com termos invariáveis, porque todos eles estão relativos a cores. Tudo bem? Tranquilo aí na flexão dos adjetivos referente a cores, pessoal? Então, todas as vezes que o segundo elemento também for um substantivo funcionando como adjetivo, aí os dois elementos ficam invariáveis, tá bom? Então, se eu falar assim, ó, camisas, vou colocar aqui no chat, ó, azul celeste. Olha aí, pessoal, lá no chat, ó, camisas azul celeste, tá bom? O segundo elemento é um substantivo, funcionando como adjetivo relativo a céu, né, o celeste. Então, nesse caso, por isso que ele não flexiona, tá bom? Vermelho sangue, camisas vermelho sangue. Também, ó, sangue é um substantivo que está funcionando como adjetivo, por isso não flexiona. Então, beleza. Vamos agora para a nossa última flexão, que é a flexão de grau do adjetivo, tá bom? Quando ele fala
de flexão, pessoal. Aqui relativo à flexão de grau. Essa flexão de grau é relativo ao grau do adjetivo e não ao grau do substantivo. Quando nós falamos de grau do substantivo, nós estamos nos referindo a quê? A tamanho, a substantivo maior, menor, pequeno, grande. Então, peixe no tamanho normal, peixinho pequenininho e peixão grandão. Homem no tamanho normal, homúnculo, homem pequeno e homem zarrão, homem grande, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A flexão de grau do adjetivo ela não fala de tamanho, de aumentativo e diminutivo. O grau do adjetivo ele refere-se à intensidade das coisas, tá bom? A intensidade que pode ser no grau comparativo ou pode ser no grau superlativo, tudo bem? Então vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Grau comparativo, senhores, olha só. No grau comparativo, nós temos o comparativo de igualdade, nós temos o comparativo de superioridade e nós temos o grau comparativo de inferioridade. Só que para ser grau comparativo, nós temos que ter no mínimo duas pessoas, dois seres, para um ser comparado ao outro. Então, comparativo compara-se um ser com o outro. Tá? Comparativo de igualdade. Então, mais o adjetivo mais a palavra quanto. Aqui, ó. Tão mais adjetivo mais a palavra quanto. Manaus é tão quente quanto Cuiabá. Olha só, pessoal. A intensidade de grau de quentura que há em Manaus é a mesma intensidade de grau de temperatura que há em Cuiabá. Então elas têm o que, pessoal? Aqui é o comparativo de igualdade. Está tendo um comparativo de igualdade, porque está tendo esse esquema. Ó. Tão mais o adjetivo mais a palavra quanto. Mais um exemplo para ficar claro aí para vocês. Ó. Tá? Temos aqui, ó. Aqui, ó. Juliana é tão inteligente quanto Paulo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Temos aqui o termo tão. Temos aqui o adjetivo inteligente. E temos aqui a palavra quanto, ó. Então significa que o mesmo grau de inteligência que Juliana tem é o mesmo grau de inteligência que Paulo tem. Então, mais uma vez, comparativo de igualdade. Um ser igual ao outro, ó. Tá bom? Temos aqui, pessoal, comparativo de superioridade, ó. Tá bom? Comparativo de superioridade, o ser vai ter uma característica maior do que o outro. Então, nós temos aqui, ó, mais o adjetivo, mais a palavra que. Aqui, ó. Mais o adjetivo, mais a palavra que. Então, olha só. Vamos observar isso aqui, ó. Vitória, olha lá, pessoal. Vitória é mais, olha aqui, ó, feliz que Ana. Eu posso usar o termo mais feliz que Ana ou mais feliz do que Ana. Fica ao meu critério. Se eu quiser usar o do que, não tem problema nenhum. Então, aqui eu tenho um comparativo de superioridade, porque a felicidade de Vitória é maior do que a felicidade de Ana. Mas eu findo usando os dois elementos, Vitória e Ana, para comparar os dois seres, tá bom? Comparativo de inferioridade, meus queridos, olha só. No comparativo de inferioridade, o que nós temos aqui? Qual é a relação que nós temos no comparativo de inferioridade? Temos o menos, temos o adjetivo e temos a palavra que, olha só. Então, olha só, comparativo de inferioridade, menos mais adjetivo mais a palavra que. Rio é menos populosa que Belém, ou menos populosa do que Belém. Então, olha só o que você observa. A palavra menos
mais o adjetivo, mais a palavra que ou mais a palavra do que. Então, é um comparativo de quê? De inferioridade. Manaus é menor que o Rio de Janeiro. Então, Manaus, quando eu uso o termo menor ou maior também, ó, é menor que o Rio de Janeiro. Isso aqui é um comparativo de inferioridade, só que ele está sintético, porque quando eu uso a palavra maior ou a palavra menor, ele vai formar um comparativo, porque está tendo dois seres também, só que na base sintética. O que é sintético, professor? É tudo aquilo que é menor. E o que é analítico? É tudo aquilo que é maior. Então, quando eu uso o termo menos, mais o adjetivo, mais a palavra que, mais o adjetivo, mais a palavra que, tão, mais quanto, então ali é analítico. Mas quando eu uso a palavra maior e menor, aí é sintético. Tá bom? Base sintética aí. O que mais que nós temos? Logo em seguida, nós temos o grau superlativo, olha só, 4.4. Professor, e como é que fica aí o grau superlativo? Nós temos letra A, pessoal, o superlativo relativo, tá bom? Professor, qual é a diferença do superlativo relativo para o superlativo absoluto? O superlativo relativo ele vai relacionar um ser com o grupo todo, ó, tá bom? Tudo que estiver relacionando um ser só com um grupo todo, aí vai ser superlativo relativo, que poderá ser de superioridade ou de inferioridade. Então, ó, superlativo relativo de superioridade. O Amazonas é maior o estado do país. Pessoal, ele está comparando o Amazonas, que é um estado só, ao estado do país todo, ó. Então, nesse caso, nós temos um superlativo relativo de superioridade. O Brasil é o maior da América do Sul. Então, se o Brasil é o maior da América do Sul, nós temos o país Brasil, que é um país só, não é comparado, mas é relacionado à América do Sul toda. Ó. Então, nós temos um superlativo relativo de superioridade aqui. Ó. Tudo bem? Então, o superlativo poderá ser de superioridade. O superlativo relativo poderá ser de inferioridade quando você usa o termo menor. Então, quando eu falo assim, ó, de inferioridade, senhores, Rio Branco é a menor capital da região norte. Pessoal, quando eu falo que o Rio Branco é a menor capital da região norte, todo o termo Rio Branco está relacionado à capital da região norte toda. Então, nesse caso, nós temos o superlativo relativo de inferioridade. Amanda é a aluna, aqui é a aluna, tá? Considere esse aluno, coloque um A ali, ó. A aluna menos estudiosa da classe. Então, eu estou comparando, não. Estou relacionando a Amanda com a classe toda, ó. Então, nesse caso, nós temos aqui o superlativo relativo de quê? De inferioridade. Tá aqui, ó. Inferioridade. Tudo bem? Aí nós temos, pessoal, letra E. Na letra E, nós temos o superlativo absoluto, que é aquilo que intensifica, tá? Intensifica a qualidade dos seres. Poderá ser analítico. Quando ele é analítico, ele é formado por uma palavra intensificada mais o adjetivo correspondente. Ó. Então, ele é o superlativo absoluto e aí ele é analítico. Há outras maneiras também de se fazer o superlativo absoluto analítico, que é repetindo as palavras. Quando eu falo assim, ele mora longe, longe, longe. Eu quero dizer que ele mora muito longe, demais longe, demasiadamente longe. João é podre de rico. Quando eu falo que João é podre de rico, ele é bastante rico. Então tem essa relação também, tá, pessoal? Se eu posso representar de uma outra forma o superlativo absoluto analítico. Então aqui, ó, grau normal, característica de todos os homens, ser fiel. Aí nós temos a palavra intensificadora, muito fiel, bastante fiel. Ó. Então quando eu uso essa palavra intensificadora mais o adjetivo correspondente, nós temos aí o que nós falamos, que é o superlativo absoluto analítico, tá bom? Aí aqui, ó, doce, bastante doce, extremamente doce, amargo, extremamente amargo, bastante amargo, humilde, intensamente humilde, pobre, terrivelmente pobre, tá bom? Bastante pobre, tá legal? Então todos esses aí estão no superlativo absoluto analítico. É só você lembrar que analítico é algo maior, tá bom? E nós temos o superlativo absoluto sintético.
Com o superlativo absoluto sintético, ele só vai qualificar um ser, mas ele qualificando um ser com o adjetivo mais o acréscimo do sufixo. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, fiel. Característica de todos os homens, em vez de eu falar que é muito fiel, eles são fidelíssimos. Está aqui, ó. Porque vem do termo latino também, fidelis. Fidelidade. Está aí, ó. Doce, docíssimo, que também vem do latim doce, ó. Então, acrescentou o sufixo superlativo absoluto sintético, ó. Amargo, amaríssimo, superlativo absoluto sintético, ó. Acréscimo de sufixo íssimo. Humilde, humílimo, tá? E pobre pode ser paupérrimo ou pode ser pobríssimo. Aqui, ó. Aí também nós temos uma tabela, nós temos um quadro dos principais superlativos absolutos sintéticos que ocorrem em prova. Então vamos observá-lo agora para a gente finalizar essa parte. Temos aqui o adjetivo e nós temos aqui o superlativo absoluto sintético correspondente. Acre, né, que significa azedo mesmo. Ao pé da letra acre é azedo. Vai significar acérrimo. Olha só, muito azedo é algo acérrimo. O que mais? Ágil, agílimo. Uma pessoa muito ágil, uma pessoa agílima. Uma pessoa agílimo. Agradável, agradabilíssimo. Agudo, acutíssimo. Amargo, superlativo absoluto sintético, amaríssimo. Audaz, audacíssimo. Belo, belíssimo. Benéfico, beneficentíssimo, olha só. Benévolo, benevolentíssimo. Bom, boníssimo ou ótimo. Aqui, ó. Bom, boníssimo ou ótimo. Um ser muito capaz é um ser capacíssimo. Célebre, celebérrimo. Claro, claríssimo. Comum, comuníssimo. O superlativo absoluto sintético de comum é comuníssimo. Contumaz, contumacíssimo. Cristão, cristianíssimo. Cruel, crudelíssimo. Olha só, todos os termos com superlativos absolutos sintéticos. Difícil, dificílimo. Doce vem do termo dulce do latim, então fica docíssimo. Tá bom? É docíssimo mesmo, não é docíssimo não. É docíssimo. Eficaz, eficacíssimo. Fácil, facílimo. Feliz, felicíssimo. Feroz, ferocíssimo. Fértil, fertilíssimo. Fiel, fidelíssimo. Frágil, fragílimo. Frio, frigidíssimo ou pode ser também friíssimo. Tá bom? Aceito também a forma friíssimo. Geral, generalíssimo. Humilde, humílimo. Incrível, incredibilíssimo. Inimigo, inimicíssimo. Íntegro, intergérrimo. Jovem, juveníssimo. Legal, legalíssimo. Tá? As relações que nós temos aqui, ó. Livre, livre. Libérrimo. Loquaz, loquacíssimo. Magnífico, magnificentíssimo. Magro, macérrimo. Maledicente, maledicentíssimo. Maléfico, maleficentíssimo. Malévolo, malevolentíssimo. Manso, mansuetíssimo. Todas essas formas que eu estou colocando com o radical mais o sufixo são os superlativos absolutos sintéticos. Miserável, miserabilíssimo. Miúdo vem do termo minuto, ó, minutíssimo. Móvel, mobilíssimo. Negro, nigérrimo. Nobre, nobilíssimo. Notável, notabilíssimo. Original, originalíssimo. Temos esse termo também. Perspicaz, perspicacíssimo. Pessoal, personalíssimo.
Pobre pode ser, como eu falei para vocês, duas formas, ou paupérrimo ou pobríssimo, porque esse termo vem do latim pauper, tá bom? Aqui, ó, pauper. Temos o pródigo, prodigalíssimo, próspero, prospérrimo, provável, probabilíssimo, público, publicíssimo, pudico, pudicíssimo, sábio, sapientíssimo, tá bom? Vem de sabedoria, o termo sapiens, o saber. Sagrado, sacratíssimo. Salubre, salubérrimo, tá legal? Salubérrimo ali, ó. Semelhante, simílimo. Sensível, sensibilíssimo. Simpático, simpaticíssimo. Simples, simplíssimo. Soberbo, superbíssimo. Tenaz, tenacíssimo. Terrível, terribilíssimo, tá aí, ó, o superlativo absoluto sintético do termo. Triste, tristíssimo. Trivial, trivialíssimo. Útil, utilíssimo. Veloz, velocíssimo. Volúvel, volubilíssimo. Voraz, voracíssimo. E vulgar, nós temos o termo vulgaríssimo, tá bom? Todos esses termos aí estão relacionados aos superlativos absolutos sintéticos, tá bom? Então, beleza, senhores. É aí que termina a flexão de grau dos adjetivos. Toda vez que eu falar em flexão de grau dos adjetivos, você tem que lembrar disso daí, de intensidade. Comparativo, superlativo relativo e superlativo absoluto. Ficou alguma dúvida, pessoal, para vocês aí? Esse daí foi um assunto total, foi completo de adjetivos. Alguma dúvida? Então, beleza, senhores. Então, concentração agora para o nosso simulado. No nosso simulado não vai constar ainda a questão de adjetivos, tá bom? Adjetivos fica aí para o nosso próximo simulado, tá bom? Até o nosso segundo simulado, a gente vai fazer até o que a gente estudou, até lá nos substantivos, tá bom? Todas as definições, todas as flexões que ocorrem lá.